socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 Aleluia! Você pode ter certeza que as promessas do Senhor nunca falham, amém? Muito bom. Tem uma frase que eu guardo para mim, do pastor Gilson, né, que ele comenta muito também quando a gente conversa, sobre a saudade de estar na casa do Senhor Jesus. Eu sinto saudade, eu sinto falta de estar aqui, junto com os irmãos, estar louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor Jesus, em comunhão. E eu quero também que você sinta essa saudade de estar aqui na casa do Senhor, em comunhão, louvando, colocando as suas petições diante do Senhor, adorando como estamos fazendo agora, amém? O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo.
creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. 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 Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio. Eu não vivo. Vamos lá, igreja. Já o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. O Cordeiro que sofreu, traído pelos seus, ele carregou por mim todo o pecado meu, e em silêncio suportou açoite, escárnio e dor, e em obediência
Pai na cruz se entregou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Unigênito de Deus, viestes redimir e perdoar a todos que se entregar a ti. E uma rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livra, livre viverá. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. Glória e honra a ti, Senhor. E uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia, teu nome seja exaltado, Senhor. Glorificamos e te adoramos. Poder sentar, igreja. Glória a Deus. Em nome da Igreja Batista Filadélfia, nós queremos recebê-lo com um abraço. E nós entendemos que esse ato, quando nós estamos saudando você, bem-vindo, quando estamos abraçando você, é um ato também de adoração que nós fazemos ao Senhor. E nós vamos ter um momento, nós ouvimos a palavra de Deus,
Então vamos ter o nosso coração aberto e as nossas mentes ligadas, para que possamos compreender e receber do Espírito de Deus a compreensão do que a palavra de Deus quer nos dizer. E nós nos curvamos diante do Senhor. Que Ele fale ao nosso interior e que Ele desperte as nossas consciências e que Ele possa fazer a obra que só o Seu Espírito faz e sabe fazer nas nossas vidas. Então, com isso, nós queremos dar boas-vindas a este culto matinal, a todos vocês, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, e queremos abençoar você e a sua família, você também que nos assiste pela internet. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmos e vamos ler um verso. Salmo 34, verso 7. Quem for encontrando, por favor, se puder, coloque-se em pé para nós fazermos esta leitura. Salmo de número 34, verso 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Você pode tomar assento, por favor. Então, permita que a verdade da palavra de Deus diminua o seu nível de ansiedade. Porque esta é que é a proteção que Deus nos dá. Nós não precisamos temer. O nosso Deus é um bom Deus. E nós não estamos sozinhos. Ele está conosco todos os dias, como diz a palavra, todos os dias. E Deus manda as suas tropas para tomar conta de cada um de nós, tomar conta de nossas vidas. Muitos anjos poderosos do céu, eles estão olhando por nós. Deus tem o cuidado sobre as nossas vidas. Agora, a ansiedade destrutiva, ela subtrai Deus do futuro. E ela encara as incertezas sem fé. E não só isso, ela soma também os desafios do dia a dia sem incluir Deus na equação. Os nossos problemas sempre foram as possibilidades do Senhor. Será que nós ousamos acreditar no que a Bíblia ensina? Nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então eu repito a pergunta: será que nós ousamos acreditar no que a Bíblia ensina? Vamos acreditar e vamos receber bênção sobre as nossas vidas. Que o Senhor nosso Deus, que Jesus Cristo, nosso Salvador, e que o Espírito Santo de Deus possa trazer-nos bem próximos da palavra que nós vamos receber nesta manhã. Senhor Deus te abençoe. Amém. Senhor.
Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Convido os irmãos a ficarem em pé novamente. Vamos abrir a palavra de Deus. E eu quero, nesta manhã, em especial, saudar um amigo meu, Lenin. Bem-vindo mais uma vez, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, meus irmãos, em Mateus capítulo 8, versículo 5 até 13. Mateus capítulo 8. Capítulo 5. Eu vou ler a palavra aqui nessa tradução. Assim que o Senhor Jesus entrou em Cafarnaum, achou-se no meio dele um centurião. Aliás, aproximou-se dele um centurião. E dizendo assim: o Senhor, o meu criado está paralítico e em terrível sofrimento. O Senhor Jesus disse-lhe: irei curá-lo. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber sobre meu teto. Dize apenas uma palavra, e o meu criado será curado. Pois eu também sou homem sobre autoridade, tenho soldados nas minhas ordens, e digo a esse, vai, e ele vai, e o outro vem, e ele vem. Digo ao meu criado, faz isso, e ele faz. Ao ouvir-se isso, o Senhor Jesus disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Porém vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Porém os filhos do reino desse mundo, no caso, serão lançados fora das trevas, aonde haverá pranto e ranger de dentes. Então disse o Senhor Jesus ao centurião: vai, e seja feito, ou conforme a tua fé. Naquela mesma hora, seu criado foi curado. Amém. Você pode sentar-se. Nós vamos hoje meditar na palavra, aquilo que Deus tem falado comigo,
sobre o poder da palavra. Poder da palavra. Nós sabemos que o maior poder está na própria pessoa do Senhor Jesus, porque Ele é a palavra. João fala o que lá em João? Capítulo 14, aliás, primeiro capítulo, que Ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós entendemos e cremos assim pela palavra de Deus, que qualquer palavra nossa não dá para comparar com a palavra que é o próprio Senhor Jesus. E eu quero destacar nessa manhã, na ceia passada nós falamos aqui um pouco sobre a voz. Naturalmente que agora a palavra em si tem uma relação com a voz. Por quê? Nós falamos que a voz é a identidade da pessoa, é a sua identidade. Mas a palavra, ela é a expressão da vida. Para tudo que você faz, ou tudo que fazemos, precisamos da fala, precisamos da palavra. E quantas vezes nós estamos hoje num contexto do mundo onde palavras influenciam as nossas vidas, para uma coisa boa ou não. Então, a palavra está sempre em nosso ser. Você é uma palavra, você é palavras. Tudo que você faz e tudo que você está construindo, tudo tem a ver com a palavra. Mas eu quero olhar um pouquinho dentro do contexto da palavra de Deus. Existem algumas expressões no Velho Testamento, especialmente, 446 vezes essa expressão, e veio a palavra de Deus. Fala comigo. E veio a palavra de Deus. Nessa manhã, meus irmãos, o que vai vir para você, o que está vindo para nós, desde o primeiro momento de oração, de louvor, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o maior poder do universo. Todos nós usamos palavra, usamos com autoridade tantas vezes, mas também nós temos essa época, e eu especialmente oro em relação aos nossos jovens, essa pressão de tantas palavras, pressão de tantas coisas, de tantas ideias e de tantas situações que levam muitas vezes a pessoa, a sua mente. Quando você recebe a palavra, ela não fica simplesmente ali parada, ela vai fazer efeitos. E dependendo do que você ouve, pode fazer um efeito ruim, pode fazer um efeito de destruição. E nós sabemos que na história da humanidade, desses homens que comandam os países, que têm os seus comandos, quanta palavra que milhares de pessoas sofreram. E hoje não é a mesma coisa. Dependendo da palavra de algumas pessoas, as bolsas de valores têm quedas. Dependendo da palavra de algumas das pessoas, estraga, atrapalha, interfere na vida, na comunidade, em todo o tempo. Então, palavras sem sabedoria, sem temor a Deus, é um risco que muitas vezes nós vivemos e temos isso. Você certamente, todos vocês têm autoridade com as suas palavras, a começar dentro de casa. O que você fala para os seus filhos, ou o que os seus filhos falam, dependendo da colocação, pode edificar, pode não edificar. Então, nessa manhã eu quero que você entre comigo nessa história, para nós vermos como Deus está sempre nos alertando em relação à vida, do que já vivemos, do que estamos vivendo e o que Deus tem para nós para frente, em nome de Jesus. Pensa nessas palavras. Sabe, quando eu estou meditando, estou vendo algumas coisas, quando o Senhor Jesus, por exemplo, vai manifestar as suas palavras, os discípulos, depois da morte do Senhor Jesus, mas ele já está ressurreto, mas eles estão dentro de uma casa,
eles estão com medo. E aí, o Senhor Jesus entra de uma forma sobrenatural naquela casa e vai dizer para eles: paz seja convosco. Então, o que nós entendemos aqui? Que realmente o poder está na fala do Senhor Jesus. Ele é o nosso Deus, que a sua fala nos traz uma consciência da presença de Deus através do Espírito Santo de Deus. Então, como é que têm sido as nossas palavras, né? Como estamos trabalhando com as nossas palavras? Então, eu digo assim para vocês que é a palavra, e a palavra nos ajuda a viver e prosseguir. O Senhor Jesus, quando está sendo tentado, lá em Mateus capítulo 4, chega um momento que ele, você sabe, o inimigo vai falar para ele sobre pão, sobre poderes, e ele vai chegar no fundo e falar assim: se tu me adorares. Aí o Senhor Jesus vai dizer: sai-te, Satanás, porque escrito está que somente a Deus você adorará. Então veja que a autoridade do Senhor Jesus tem toda a autoridade no céu, na terra, em todo lugar, em todo tempo, porque Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele venceu a morte, ressuscitado está, vivificado está, e nós estamos aqui nessa manhã porque Ele venceu, meus irmãos, acabamos de cantar. E toda aquela condição, quem pode perdoar pecados senão o Senhor Jesus pelo seu sangue? É o poder do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, o poder do Senhor Jesus, dessa palavra dele, que nos dá essa condição. O que ele vai dizer? E eu já falo aqui para quem está de repente ouvindo depois. Ele fala tantas palavras, mas o Senhor Jesus vai dizer o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que é isso, meus irmãos? É toda a autoridade de alguém que venceu a morte. Então, o maior receio do ser humano, muitas vezes, está relacionado à morte. Deveria ser o maior receio do seguinte: dizer, Senhor, eu quero estar com o Senhor na eternidade. Esse devia ser a nossa fé, nossa confiança. E Deus me traz a memória. Quantas vezes nós estamos lembrando da palavra de Deus, quando o Senhor Jesus vai falando as coisas, e isso vem como palavra que abençoa, como palavra que levanta e restaura. Eu sou a ressurreição, é a primeira coisa que eu entendo, que é o poder da vida que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós temos esse poder da vida pela palavra do Senhor Jesus. E você também pode usar essa palavra, porque nós vivemos essa realidade, louvado seja o Senhor Jesus. E mais, meus irmãos, quando Ele vai falar para nós que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, o poder da vida está na palavra do Senhor Jesus. Eu estou aqui respirando e você também, porque vem pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus. E eu quero então, diante dessas palavras, dessa introdução, dar uma olhadinha nessa passagem para nós olharmos algumas coisas aqui. Aqui tem o Senhor Jesus, o centurião e o criado dele, que é o foco. E aqui nós vamos entender algumas coisas que podemos pôr em prática. Esse centurião, que é, vamos assim, um capitão que tem 100 soldados, por isso centurião, é chamado gentil porque toda nação que não é judeus, então é chamado de gentios. E ele tem uma boa relação com os judeus. Ele construiu uma sinagoga e ele gostava dos judeus. Então, esse homem, apesar de ter uma autoridade, porque naquela época a autoridade maior estava com ele ali naquela cidade de Cafarnaum. E ele então poderia fazer qualquer coisa pela sua autoridade. E aí a questão é assim, o criado dele estava sujeito, ele poderia até inclusive matar aquele criado, porque era uma época em que a vida parece que, como hoje também, parece que não tem valor. Mas o criado era nada, era simplesmente um servo. Então nós temos que perceber o foco, a história e a realidade da época. Mas esse homem tem algumas coisas que Deus mostrou no meu coração,
que nós podemos aplicar em relação à nossa vida e sobre a autoridade que o Senhor tem nos dado essa condição de receber e viver. E quando eu estou olhando para essa situação, eu vejo então que esse homem, ele tem autoridade. Mas aqui vem então para nós entendermos, toda a autoridade, seja de esses homens, presidentes, homens, toda a autoridade não é suficiente para operar milagres, se não for através do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, onde nós podemos orar pelas pessoas, segundo o que o Senhor Jesus disse, curar os enfermos, mas a autoridade vem de Deus. Então ele está, apesar de ele ter uma autoridade, mas ele reconhece, aqui está um aspecto, ele reconhece que ele não tem capacitação, que ele não, o Senhor diz assim, olha, eu não sou digno que entre na minha casa. Isso é humildade. Meus irmãos, para tudo que nós vamos entender na vida cristã, a nossa fé, ela precisa estar alinhada, mas através de um coração quebrantado, um coração que reconhece, um coração que ama o Senhor Jesus. Esse homem vai chegando diante do Senhor, a palavra diz assim, que o Senhor Jesus entrou ali em Cafarnaum, aquele homem vem implorando. Veja que para aquela época, essa realidade é uma coisa assim muito difícil, mas ele vem implorando por quê? Porque ele reconhece a insuficiência da sua autoridade e do seu poder, reconhece isso. E nessa manhã eu quero dizer para você, que você, se você já está experimentando essa graça da palavra de Deus, como nós estamos falando tantas vezes aqui, entender que quando o Senhor Jesus veio, ele diz assim, que ele percebe a fé desse homem. Ele vai dizer que exatamente, nós olhamos domingo passado, foi falado sobre a fé que resiste, a fé que cresce, mas aqui ele fala assim, olha, vos digo que nem mesmo em Israel tanta fé, ou seja, tem qualidades, tem situações que demonstram a nossa fé. Esse homem está apresentando isso, quando ele vai dizer, meu criado está em casa, paralítico e terrível. E nessa manhã eu quero que você, e nós vamos orar sobre isso, você declarar em nome de Jesus, na minha casa, no meu trabalho, Senhor, uma palavra do Senhor, uma palavra de poder, que vai mudar, vai transformar, vai fazer algo. Deus, eu preciso, Senhor, manda uma palavra nessa situação, entra com a tua palavra, que é a espada, que entra na mente de cada um, que nessa manhã, essa palavra renove a sua vida, renove a sua fé, renove a sua esperança, e você permaneça em Cristo Jesus, saiba disso. O Senhor Jesus disse assim, ó, tudo vai passar, meus irmãos, tudo vai passar, esse mundão que se vê aqui, um dia vai passar, mas as palavras do Senhor Jesus não passarão, diz ele mesmo diz sobre isso. Esse é o nosso Senhor. E aí nós estamos então olhando para esse aspecto desse homem, e eu vejo isso. O Senhor Jesus, primeiro, certamente conhece já esse homem, conhece essa atitude. Essa fé que ele está mostrando aqui, é a fé que nós entendemos que é uma fé de que confia na palavra. Você sabe que você conhece uma pessoa, vai levar tempo às vezes, e para você ter um bom convívio, você precisa conhecer, para você ter segurança da sua confiança. E eu vejo, e nós vemos aqui, que é uma fé de uma confiança plena. Sabe que esse Senhor Jesus, ele já sabia que ele havia curado enfermos, levantado, até ressuscitado mortos. Esse homem tem uma informação, tem um conhecimento. Então agora, diante de toda a situação, diante da situação que ele está lá dentro da casa dele, que ele não pode fazer nada, embora tenha tanta autoridade, mas reconhece que esse Senhor Jesus tem toda a autoridade e que nele posso falar, Deus dá uma palavra só e tudo vai acontecer. Ele reconhece isso. Então a primeira coisa que eu enxergo aqui é uma fé que tem uma confiança plena. Amém? A sua fé precisa ter essa confiança. Quando você ora, meus irmãos, e eu digo para você,
eu tenho certeza absoluta que quando nós oramos, o Senhor Jesus ouve e atende segundo o propósito dele. Nenhuma oração fica aí, sem respostas. Então a sua oração, se você ora com essa confiança plena, por isso nós vamos assim, aquela oração de confiança é aquela que você sabe, estou orando, Pai, para que o teu nome seja glorificado. E eu sei que uma palavra do Senhor pode mudar. E isso nós vemos. Mas esse homem tem compaixão. Porque se ele não tivesse compaixão, ia fazer o quê? Dizer que eu não vou me aproximar desse Jesus que é o Deus dos judeus. Eu não vou me aproximar. Eu tenho que prestar conta para Roma. Eu não posso, não vou fazer isso. Ele vai morrer. O que posso fazer? E sabe, isso é um sentimento de indiferença. Meus irmãos, hoje já parece que é um sentimento de indiferença. Isso a gente toma muito cuidado. Pode adentrar a sua vida, pode adentrar a sua casa, mas que o Espírito de Deus mova isso sobre você para ter compaixão das pessoas, compaixão daqueles que estão lá fora. Já tenho contado para vocês aqui, essa semana outra vez aconteceu, uma pessoa chegou para nós com tanta dificuldade para andar, e ali mesmo, na rua, onde nós estávamos na feira, enquanto ela falou sobre o assunto de uma outra pessoa e dela também, ali mesmo nós oramos por ela. Ela saiu andando, pastor? Não, mas ela saiu com a palavra. E a palavra semeada vai germinar, e algum dia, pelo poder de Deus, as coisas vão acontecer, porque Deus não deixa a sua palavra voltar vazia. As minhas palavras não voltarão, elas vão produzir os efeitos. Então nessa manhã eu quero dizer para você que a minha fé e a sua fé seja uma fé de plena confiança, resistente, como foi falado domingo, mas de plena confiança no que está escrito aqui. O que está escrito aqui é a palavra de Deus. Se o Senhor está falando assim sobre o seu coração, é o que está escrito, e nós podemos confiar. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então é uma questão de entrega, de renúncia. E por fim, eu olho nesse homem, um coração humilde. Nós temos que entender que a nossa fé tem que ter essa característica também de humildade, de reconhecimento. E nós vemos isso nesse homem, em nome de Jesus. E aí nós vamos perceber, e certamente, então ele tinha uma visão de como era o Senhor Jesus. Ele tinha já conhecimento, nós falamos. E aqui, quero dizer para você, o conhecimento só acontece se eu busco conhecimento. Se nós buscamos ler essa palavra, estudar a palavra. Porque você não tem autoridade se não for pela palavra do Senhor Jesus. Segundo a palavra, segundo o que está escrito, você pode dar a sua palavra para alguém. E aí eu vejo, e quero citar 3 exemplos para nós podermos aplicar também. Então esse homem, na minha concepção, aquilo que Deus falou comigo, filho, continua confiando. Porque muitas vezes, meus irmãos, dentro da nossa história, e dentro das atividades, dentro do que somos e fazemos, se a fé não estiver pautada na palavra e na confiança de que uma palavra pode mudar e transformar. E eu lembro sempre da minha história que um homem um dia foi num lugar lá que nós chamamos de Bombinha, mas não é essa Bombinha daqui que eu sou toda bonita, mas era um local onde tinha lá uma máquina, uma casa grande lá, e meu pai trabalhava naquela máquina que puxava água para a cidade. Era um local sozinho, solitário. E lá vem uma pessoa com a Bíblia, ministra para a nossa família, e ali a palavra ficou, e ali minha mãe se converteu, meu pai, e a salvação entrou na nossa casa, por causa de alguém que foi com a palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos palavra aonde estivermos, amém? Palavra de esperança, palavra de salvação, palavra de perdão dos pecados e palavra que pode ajudar e restaurar pessoas, que sejamos assim em nome do Senhor Jesus. Mas eu lembrei também de uma atitude de fé que é a obediência. Quando Pedro ainda não está ainda
não tem sido chamado ainda, mas ele pescou a noite inteira, quer dizer, não pescou nada, você sabe dessa história, por isso só vou aplicar o que aconteceu. Quando o Senhor Jesus disse, jogue a rede, ele disse o quê? Sob a tua palavra, eu vou fazer. Então, meus irmãos, a nossa fé, ela precisa estar pautada na confiança, pautada na obediência, porque se não houver obediência, você está anulando a sua fé. Nós precisamos de obedecer o que diz a palavra de Deus. Não é o que eu estou falando, mas o que Deus lhe fala ao seu coração, em nome de Jesus. A autoridade está na palavra. A autoridade está através da ação do Espírito Santo em nós, para que as nossas palavras alcancem as pessoas em nome do Senhor Jesus. E pela autoridade do Espírito Santo, pela autoridade da palavra, você pensa, você pode repreender a ação do inimigo, todo espírito de perturbação, todo espírito de tristeza, de embaraço, tudo aquilo que vai incomodando a sua vida, você pode dizer, porque o poder está em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu te digo, levanta-te e anda, em nome de Jesus, foi o que Pedro fez. Então, obediência. E por fim, lembro também, não vamos ler, mas só lembrando Ezequiel capítulo 37, e aliás, Ezequiel é um dos livros que mais tem lá essa expressão, e veio a palavra do Senhor, e veio a palavra do Senhor, e nessa manhã vem a palavra do Senhor para mim e para você, em nome de Jesus, para que a sua vida, o que vocês têm em você, o que nós temos em nós, é a maior autoridade que se existe, que é possível estar num corpo, num ser humano fragilizado, mas tem autoridade para ser instrumento de bênção em nome do Senhor Jesus. O que nós vemos ali? O profeta diz, o Senhor fala para ele, vê aqueles ossos secos todos que representavam Israel e representam Israel, o que você me diz? Senhor, o Senhor sabe, profetiza a palavra, profetiza a palavra. Quem sabe tem ossos secos aí na tua vida, quem sabe? Não precisa, de repente não pode ser aquela quantidade, mas algum osso seco, alguma situação seca, quer dizer, sem vida, sem ação. Você pode fazer isso, nós podemos, através dessa palavra, profetizar a própria palavra. Amém? Então, que nessa manhã fique claro isso para nós. E quando o Senhor Jesus, então, fala para aquele homem, olha, disse o Senhor Jesus, vai, seja feito conforme a tua fé. E digo para vocês, irmãos, quando você for hoje, vai conforme a sua fé. E naquela mesma hora, aquele homem foi curado. Eu já contei essa história aqui. Uma madrugada, quando eu estou em oração por uma pessoa, e falei para o Senhor, Deus, um sinal de restauração sobre essa vida. Aí no dia seguinte, quando falamos, ele disse, olha, hoje mesmo aconteceu algo na minha vida que está restaurando a mim e a minha casa. Tudo é possível quando se crê na palavra. Amém? Fiquem em pé e nós vamos. Eu quero falar aqui com o pessoal, com os irmãos, amigos aqui na internet, dizer para você que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que as palavras do Senhor Jesus são palavras que transformam, mas palavras também que curam. Por isso ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Amém.